Bom dia, paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Hoje quero compartilhar mais uma vez o devocional. Está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém. Essas palavras que acabamos de ler foi dita, escrita por Paulo a Timóteo. E, como sabemos, Timóteo era um dos discípulos de Paulo, um dos principais. E Paulo aconselha e recomenda que Timóteo fosse forte na graça que há em Cristo Jesus. Quando olhamos sobre o que Paulo está falando a Timóteo, vemos que Paulo exorta Timóteo à sua fidelidade, exorta Timóteo a ser corajoso e obedecer os mandamentos e cumprir o ministério que foi posto em sua mão. Paulo está preso em Roma quando escreve essa carta, ou seja, está em meio a sofrimentos e dificuldades. Todavia, lembra a Timóteo da sua prisão, mas, sobretudo, lembra a Timóteo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, da ação de Jesus na vida dele e no favor imerecido, né, a todos nós, a humanidade. Então, nesta carta, Paulo fortalece o discípulo Timóteo a continuar perseverando. E após ele dar o exemplo dele mesmo, que mesmo estando preso ainda perseverava, ele diz que aqueles que estavam com ele na Ásia o abandonaram. Ou seja, e ainda nomeia as pessoas que fizeram isso, que foi no verso 15, Fígelo e Hermógenes. Abandonaram Paulo, abandonaram a missão, abandonaram aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E ao mesmo tempo que Paulo fala a respeito deles, Paulo também dá um outro exemplo, nesse caso um exemplo positivo, de um amigo deles chamado Onesífero, onde essa pessoa buscou Paulo, o visitou, o encontrou em Roma, na prisão, e o fortaleceu, o ajudou. E isso Paulo fala a Timóteo, dando esses dois exemplos, para que Timóteo se fortificasse na graça que há em Cristo para continuar o ministério, para que ele continuasse obedecendo os mandamentos e fazendo aquilo que estava em suas mãos para fazer. Por isso, Paulo chega aqui onde nós lemos no capítulo 2, verso 1, dizendo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, olha para os exemplos daqueles que me abandonaram, todavia olha para o exemplo daquele que me procurou, me achou, esteve comigo, me ajudou. E olha para o meu próprio exemplo, que mesmo estando preso, sei que o Senhor Jesus é a verdade, sei que o Evangelho é a verdade, e sei que a esperança de que Cristo voltaria e a esperança da vida eterna é maior, mais importante do que toda essa tribulação que estou vivendo. Então, quando nós ouvimos ou lemos essas palavras de Paulo ditas a Timóteo, nós devemos pegar como exemplo e tomar para cada um de nós, tomarmos para nós essas palavras. Fortifiquemo-nos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Fortifiquemo-nos no favor de nosso Senhor Jesus Cristo, na ação de nosso Senhor Jesus Cristo, que se deu por nós naquela cruz e, mais do que isso, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus Pai e voltará para buscar aqueles que amam a sua vinda. Então, que neste dia, irmãos, nós nos lembremos disso. Devemos ser fortes, nos fortificar na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Lendo a palavra, orando, meditando na revelação do Evangelho e perseverando, mesmo estando em dificuldades, mesmo passando por tribulações. Devemos nos fortificar, nos revestir da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e assim conseguiremos continuar para alcançarmos o alvo. Amém? Que nesse dia meditemos nisso, pensemos nisso
e que a graça do Senhor Jesus nos fortaleça. Forte abraço.